E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor aqui do Parabólica. É sexta-feira, mas é dia de aula aqui de Sociologia para a gente falar sobre Sociologia da Educação em Pierre Bourdieu. Esse sociólogo que a gente já falou aqui sobre em alguns outros assuntos, aspectos mais gerais, depois a gente falou sobre a sua obra A Dominação Masculina. Hoje a gente vai falar sobre Sociologia da Educação. Então já se inscreve no canal, se não for inscrito, curte esse vídeo, porque hoje é Sociologia, mas nós já tivemos Filosofia, tem História Geral e História do Brasil, aqui é o conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, rumo aos 400 mil inscritos. O último recado, mas não menos importante, na verdade muito importante, é o convite que eu faço a vocês para conhecerem, para quem não conhece, logicamente, ainda o Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil, com mais de 18 milhões, é muita coisa de estudantes. Eu também tenho um perfil lá no Passei Direto, onde eu estou publicando sempre conteúdo, tanto conteúdo em vídeos, mapas mentais, exercícios, e lá, inclusive, eu tenho conteúdos exclusivos que são diretos, né, do Passeio Direto, que são exclusivos do Passeio Direto que eu produzo. Então é legal que vocês também me procurem lá, o canal Parabólica. E uma das coisas que eu acho mais legais assim no Passeio Direto é que você nunca é um coadjuvante nessa rede, no Passeio Direto. Você também pode e deve produzir conteúdo, porque isso é muito bacana. A gente ajuda aí a democratizar o conhecimento, certo? Então vamos falar então de Pierre Bourdieu, que é um autor muito estudado em várias áreas, é um sociólogo que tem um estudo muito amplo. A gente já falou, inclusive, como já disse a vocês, sobre a concepção aí da dominação masculina, né, nessa sociedade, aí, em relação ao Pierre Bourdieu. E ele é um autor também que vai ser muito estudado aí pela sociologia da educação. Então isso pode ajudar, inclusive, vocês numa possível redação, quando for falar sobre educação. Eu acho que vai dar um arcabouço teórico, além de ser cobrado também em questões, certo? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender. Estamos ali no século XX, estamos ali falando sobre o século XX. Pierre Bourdieu, deixa eu só mexer um pouquinho na minha luz aqui. Pierre Bourdieu ali, ele vai reparar, a gente vai reparar, na verdade, que até mais ou menos ali meados dos anos 50, chegando nos 60, as concepções que tinham de educação eram concepções até bem diferentes do que a gente vai pensar hoje. Por quê? Porque os países com suas desigualdades sociais, os países têm desigualdades sociais, tá? Alguns mais, outros menos, mas acreditava-se que a educação seria a grande protagonista para resolver todas as desigualdades sociais presentes nessa sociedade. Ela é sim uma das protagonistas. Mas a questão era como que ela resolveria. Você tinha todo um estudo que também batia muito com o senso comum de que para ajudar, para resolver, na verdade, não para ajudar as desigualdades sociais, as pessoas têm que ter acesso à escola, acesso ao ensino básico. E parava por aí. É só ter acesso, se todos tiverem as mesmas condições de ter acesso ao ensino básico. No caso do Brasil, a gente fala então que seriam desde dos primeiros anos da educação infantil, chegando até os últimos anos do médio, as desigualdades sociais estariam resolvidas. Então, é uma questão, é o que se pensava até os anos 60 sobre desigualdades sociais que seriam então resolvidas por acesso. Só que lá nos anos 60, o Pierre Bourdieu ele vai reparar algumas coisas importantes sobre essas teorias, né, de escola como resolvendo as questões das mazelas sociais. Isso tem muito a ver com o contexto, né? É um negócio que eu falo muito, eu sempre vou falar, nunca tirem o autor de seu contexto. Anos 60 na França é um ano onde a gente está vivendo governos que são extremamente repressores, e há um desequilíbrio, principalmente no sistema educacional francês, o que vai resultar, como você sabe, no ano de 68 na França, nos movimentos estudantis buscando liberdade na França. Então tudo está muito conectado aí, certo, gente? E o Pierre Bourdieu, ele vai questionar esse acesso. Será que só o acesso vai resolver as desigualdades sociais? Por quê? Porque se você só pensar pelo acesso, fica muito raso. Ele vai fazer um levantamento de que em uma escola, suponhamos então que em todas as escolas públicas,
você vai ter origens sociais diferentes desses estudantes. E que essas origens sociais, de acordo com a sua família, né, com o que se tem, com a carga que se leva da família, isso não vai ajudar a resolver os problemas sociais necessariamente. Na verdade, você pode criar outros problemas que podem aumentar as mazelas sociais. Então, não é só colocar uma pessoa dentro da escola, independente, às vezes, do método utilizado para o acesso, se há uma prova, um vestibular, ou um vestibulinho, né, como muitas vezes a gente fala. Sendo que a gente também tem que levar em consideração o que essa pessoa, esse estudante, essa criança, por exemplo, está levando da sua família, está levando do seu contexto social para a escola. E por quê, gente? Porque o Bourdieu, então, ele vai perceber que existe um abismo de diferença entre os estudantes. A gente não pode simplesmente trabalhar com a subjetividade individualizante, né, de cada estudante. Então, o que é certo para você, o que dá certo para você, pode não dar certo para outro estudante. Então existe um abismo entre aqueles que são favorecidos economicamente e aqueles que têm mais carências econômicas, né? Então há uma questão social muito importante que o Bourdieu vai perceber aí para a gente. Ele vai afirmar que as crianças, falando agora no caso das crianças que estão chegando ali nos seus primeiros anos na escola, que as crianças que têm melhores condições econômicas, elas acabam tendo a escola como uma continuidade do ensino que é feito nas famílias. Porque as escolas, elas são únicas para atender várias classes sociais, entenderam? E a escola não vai fazer um tipo de ensino-aprendizagem ou um método diferente para cada um. Ela vai ser única para todos os que estão ali nas classes, para todas as classes sociais. E, no geral, ele vai identificar para a gente que essas escolas elas vão cobrar uma linguagem mais culta, vão cobrar uma forma mais até elegante, tanto na escrita quanto na fala, na leitura, vão cobrar toda uma etiqueta do estudante, como se fosse, aí abre aspas, né, porque o Bourdieu está falando isso, não sou eu, mas abre aspas mesmo, quando ele fala assim que cobra uma boa educação, né, nas questões, inclusive, no sentido aí econômico e social. E que para a criança que não tem esse favorecimento econômico, social, a escola acaba sendo praticamente uma ruptura do que ela do que ela tem ali na sua família, do que ela tem ali no seu contexto social, porque as demandas dessa família, as demandas dessa criança são outras. Então ela chega lá e é como se ela estivesse num território que fosse estranho a ela, mas que não é estranho para as outras crianças que têm uma economia mais favorecida, uma economia mais avantajada. E o discurso da escola acaba sendo muito mais, a forma de ensinar, a prática, acaba sendo muito mais para aquelas que são já economicamente favorecidas, entenderam? Então, há um desequilíbrio nesse sistema educacional. E aí a gente chega naquele momento que a gente começa a utilizar agora os métodos do Bourdieu, que eu já falei naquela aula sobre a introdução ao Bourdieu aqui, né, dos aspectos gerais. Essas peculiaridades, essas particularidades do estudante, o Bourdieu ele vai chamar de capital cultural. Lá naquela aula eu expliquei o que é o capital social, o capital econômico, o capital cultural. O capital cultural tem a ver com o cotidiano das pessoas, o nosso cotidiano. Tem a ver com os locais que você frequenta, tem a ver com a roupa que você veste, tem a ver com os produtos que você consome, tem a ver com o seu cotidiano, os seus hábitos. E o capital cultural de uma criança da periferia é diferente do capital cultural de uma criança de um bairro de classe média, por exemplo. Então, há uma diferença. E aí se colocam todos na escola acreditando que é só ter acesso que se resolve o problema, ou a questão das mazelas sociais, mas
Há uma questão de conteúdo, não é só uma questão de números, não é só uma questão de quantidade, há uma questão de conteúdo do que é ensinado. E para o Bourdieu, o que ele presenciou, o que ele percebeu ali naquele período, é que o discurso ou o diálogo que as escolas faziam eram muito mais voltados para o ensino-aprendizagem, principalmente das crianças, de mais favorecidas economicamente, entenderam? Então, é muito por isso que quando a gente chega na escola, por exemplo, é importante que a gente saiba democratizar o acesso ao conhecimento, mas pensando em todos. É uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa dificílima. Mas é por isso que quando a gente chega, por exemplo, numa escola enquanto professor, como já fui professor de escola, é importante mostrar para a criança, mostrar para o estudante ou para o adolescente as ferramentas que ele tem para trabalhar e as ferramentas que ele pode conquistar e mostrar que há um abismo, há uma desigualdade social. O Bourdieu está falando isso para a gente, certo? E aí eu lembro, é sempre legal a gente trazer exemplos aqui pessoais, eu lembro que ainda em fins de graduação, eu ficava muito nervoso por conta de uma questão de imposição que a gente via às vezes fazendo trabalhos em escolas. Eu ficava muito nervoso por uma questão de imposição cultural que se fazia até mesmo dentro das escolas. Hoje a gente vai escutar a música erudita. A música erudita é para todos, mas será que todos se interessam? Você precisa saber respeitar, às vezes, aquele que não quer música erudita, e às vezes aquele menino que está em tal lugar, ele gosta de escutar a musiquinha dele, gosta de escutar o rap, o funk. Por que a gente não tenta dialogar com isso também? Por que a gente tem que impor uma música para ele? Porque há uma questão assim, eu vou impor uma música erudita para você, mas eu não quero saber do que você tem a me oferecer. Você entende? E aí você está tendo um diálogo, na verdade é um monólogo. E o Pierre Bourdieu, ele alerta a gente sobre isso. É preciso saber das realidades, é preciso entender o capital cultural, é preciso compreender essa diversidade e é preciso dialogar com as diversidades, é preciso dialogar com todos os lados. E isso tudo que a gente falou chega a um outro conceito, que na verdade a gente falou o tempo todo aqui, mas nós só não colocamos a palavra: poder. Quando você tem uma escola desse tipo que dá acesso a todos, mas beneficia uns, alguns se sentem mais em casa nessa escola por conta dos seus métodos e outros é como se tivesse um rompimento da questão familiar para a escola, da aprendizagem que você tem na escola, você está tendo uma relação de poder. A escola está exercendo um poder sobre os outros, um poder de falar: eu sei o que é bom para você, eu sei do jeito que é, e pronto, entenderam? Então há uma relação de poder que o Pierre Bourdieu trabalha muito, porque há sempre essa relação de poder, que a gente não precisa ficar falando esse nome o tempo todo, não precisa ficar falando essa palavra o tempo todo, mas o que é isso que a gente falou, esse tipo de imposição que se tem? É poder. E aí eu pergunto para vocês, eu quero que vocês deixem nos comentários, que é muito importante que vocês coloquem aqui nos comentários. O acesso, só o acesso, resolve? Só o acesso. A gente não está falando de tipo de conteúdo, a gente não está falando de dar voz a todos dentro da escola. O acesso só resolve? Eu acho que não. Mas eu quero que vocês também deixem aí nos comentários aí a opinião de vocês, aí, o que vocês acharam. Então eu vou ficando por aqui, essa aula é bem mais rápida mesmo, né? Mas é uma concepção importante que o Bourdieu está trazendo aqui para a educação. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários, curte. Isso sempre ajuda o canal a crescer. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!